Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Tema desta manhã da nossa classe única é evangelização de jovens. E antes que você se levante e vá embora, eu tenho certeza que se você está aqui, ou você é jovem, ou você é pai e mãe de jovem, ou você é avô de jovem. Um dia você já foi jovem também. Então eu creio que esse tema tem a ver com todos nós. Eu peço que você tenha paciência e ouça até o final. E eu acho que nós podemos aprender juntos aqui, nesse momento, a respeito do que a palavra de Deus tem para nos dizer a respeito disso, da evangelização de jovens. E meu objetivo aqui nessa manhã, primeiro é relatar o que a Bíblia tem a nos dizer a respeito disso. Logo em seguida, eu queria que a gente pudesse entender quem são os jovens. E por fim, pensarmos em maneiras práticas de como nós podemos evangelizar os jovens. E eu estou falando aqui não só de jovens ímpios que não creem, mas de jovens que também fazem parte da igreja, mas que talvez precisem ouvir novamente a respeito dessa mensagem. Quero convidar para que você abra sua Bíblia em 1 Crônicas, primeiro livro das Crônicas, capítulo 12. 1 Crônicas, capítulo 12, nós vamos ler o versículo 32. 1 Crônicas 12, versículo 32. A princípio vai soar muito estranho a gente ler somente esse versículo isolado, mas ele tem um motivo. 1 Crônicas 12, 32. E diz assim a palavra do nosso Deus: dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sobre as suas ordens. Vamos ler de novo. Dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sobre suas ordens. Vamos orar. Pai, obrigado, porque agora nós podemos meditar na Tua Palavra e não somente isso, mas aprendermos dela e pensarmos a respeito de algo tão importante para os nossos dias, que é a respeito da evangelização, de maneira mais específica a respeito da evangelização de jovens. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos capacita a isso. Obrigado porque é o Senhor mesmo que nos conduz nesse momento. Eu peço para que o Senhor nos ensine. Ajude-nos, ó Pai, a sermos conhecedores da nossa época, para entendermos o que a igreja precisa fazer. Nós oramos assim no nome santo de Jesus. Amém. O contexto desse versículo que nós lemos, aqui Davi estava escolhendo alguns homens para fazer parte da sua equipe. Ele estava sucedendo o trono de Saul e fala de homens aqui de todas as tribos que ele estava escolhendo, mas de uma maneira muito especial. Ele fala a respeito da tribo de Issacar, que ele escolheu 200 homens ou 200 pessoas, aqui 200 chefes. E tem um detalhe extremamente importante que esse texto fala: eles eram conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer. E eu creio que esse é um dos grandes desafios que nós temos como igreja, de encontrar pessoas que se identificam com a sua época, com o seu tempo, para saber o que o povo deve fazer, como a igreja deve se conduzir. Claro que nós entendemos que a missão da igreja ela já está definida. Jesus Cristo definiu isso a gente não mexe, isso é inegociável. Porém, a maneira como nós fazemos isso, nós precisamos pensar a respeito e precisamos então ser conhecedores do nosso tempo, da nossa época. Eu creio que a evangelização da igreja, e principalmente a respeito de jovens, tem a ver com a cultura a qual nós estamos inseridos. E nós precisamos entender e ter compreensão da cultura, se nós quisermos ser uma igreja relevante no nosso tempo e no nosso meio. E quando a gente fala de cultura, quando a gente fala de mensagem que a gente precisa entender no nosso tempo, isso parece meio herético, né? Porque, poxa, a Bíblia está aqui, a mensagem é clara. E eu creio que eu não vou falar nada de novo aqui para nós, mas nós estamos cercados por uma cultura que já não é a mesma, que não é a mesma de alguns anos, e não vai ser a mesma de daqui vários anos. Portanto, nós precisamos ter compreensão da nossa época,
para a gente ser relevante realmente aqui onde a gente está inserido. Porque o Evangelho, ele mostra para nós onde o homem tem errado, independente da época. Ele mostra para nós que o homem ele é corrupto pelo pecado, mas que esse Evangelho ele pode transformar esse homem em qualquer época. Quando você vai no médico, para que você tenha uma receita clara e correta a respeito do que você precisa fazer, do remédio que você precisa tomar, antes é necessário um diagnóstico preciso. Talvez muitos de nós aqui tenhamos histórias de que foi no médico, conhece alguém que foi no médico e o diagnóstico não foi tão preciso, tomou um remédio, aquele não fez efeito e foi muito frustrante, até que se pegou uma segunda opinião e aí sim, diagnóstico preciso, toma-se o remédio, então a saúde é restabelecida. E com a igreja não pode ser diferente. Para a gente entender qual é essa receita, e lembre-se que eu não estou falando aqui de um evangelho diferente, mais para frente eu vou tocar mais e aprofundar nesse assunto, mas eu não estou falando do evangelho diferente, mas eu estou falando que para a gente poder entender essa receita e oferecer essa receita para a cura da doença da humanidade, nós precisamos ter um diagnóstico correto. Isso aqui pode ser fatal para a vida de alguns. Então, quando a gente olha para esse texto, nós vemos que homens eram conhecedores da época. Parece que a gente vive num tempo em que a igreja tem crescido, o evangelho tem expandido, mas nós encontramos igrejas, parece que completamente irrelevantes no que elas têm feito. Pega a nossa cidade, por exemplo. Acho que é uma das cidades do Brasil, né, mais conhecidas, ou que o evangelho se expande, as pessoas se declaram evangélicas, está vendo um número maior do que em outras partes do país. Mas que diferença que isso tem feito? Talvez porque o diagnóstico está errado. E a gente precisa ser preciso nisso daqui. E pensando nisso, quem que são os jovens? De quem que nós estamos falando? A respeito de quem que nós estamos tratando aqui? E existe uma divisão clássica de gerações que vai falar a respeito de quem são esses jovens. E começou-se então com a geração dos baby boomers, que é gente que viveu ali entre as guerras. Logo em seguida tem a geração X, que nasceu a partir de 1960 e vai até mais ou menos 1980. É uma geração que entendia, em relação, por exemplo, ao trabalho, eles eram obrigados a trabalhar. Era a ideia de falar, olha, eu estou crescendo, agora eu preciso trabalhar. Eu me vejo assim, todos nós, principalmente os homens, a gente precisa sustentar nossa casa, nós precisamos trabalhar. E eles entendiam muito bem a questão de hierarquia, entendiam muito bem quem eram os seus superiores, e tinham total obediência a eles, se eles assim merecessem. A velocidade das coisas era um pouco mais lentas, era tudo mais muito burocrático, era muito sistemático. E quando se tinha que comunicar com alguém, era preciso ser olho a olho, pessoalmente. As pessoas que nasceram nessa geração X aqui, elas não mandavam recado, elas precisavam ver as pessoas. Mas então surge uma nova geração, a geração Y, que nasceu a partir de 1980. E as coisas começam a mudar um pouco, porque a gente que já viveu algumas catástrofes, como a queda das Torres Gêmeas, começou a ver algumas maneiras diferentes de se fazer guerra, violência aumentando, tecnologia agora já surgindo e tomando conta da geração. Então, o trabalho não era simplesmente mais uma obrigação que eu tinha que fazer, mas é a respeito do dinheiro. E sem meu trabalho eu não venço. Em respeito à hierarquia, eles tinham respeito, mesmo se não merecesse. Porém, ele estava no cargo, eu tinha que respeitar. E aí então, agora tudo começa a se tornar mais profundo, as coisas são vistas mais em detalhes. E aí eu não preciso mais talvez me encontrar pessoalmente com pessoas para falar o que eu preciso. Eu posso mandar e-mail, é muito mais fácil, mais prático. Essa geração chamada dos millennials. Mas então surge uma próxima geração Z, que gente que nasceu aí a partir de 1995, hoje com cerca de 20 e poucos anos. E vai até mais ou menos 2010. Agora é uma geração chamada de nativos digitais. É gente que já cresceu no meio de uma revolução digital. É gente que conhece um tablet e sabe passar o dedinho lá desde muito novo.
E agora as informações são muito rápidas, muito precisas. E nem o e-mail mais já é tão interessante. Eu posso mandar instantaneamente uma mensagem se eu quero comunicar com alguém. Também chamada de geração silenciosa. E vai ter gente que vai se identificar aqui, porque é uma geração de meninos que vivem com fone de ouvido. Agora eu já não quero mais me comunicar tanto com outras pessoas. Essas relações de redes sociais talvez já me bastam. E então, a questão do trabalho não é mais obrigação, não é mais simplesmente dinheiro, mas é se eu tenho satisfação em trabalhar. Eu preciso estar contente, eu preciso estar feliz. E não é incomum nós encontrarmos, e talvez até gente do nosso meio, mas não é incomum nós encontrarmos histórias de pessoas talvez que eram concursadas, tinham bons trabalhos, bons empregos, mas largam tudo para viver talvez na praia, para viver de algo muito mais simples, diminuir carga de horário, ter mais tempo, porque é aquilo que me traz satisfação, e não algo que eu sou obrigado a viver. E, inclusive, essa comunicação também, esse meio eletrônico, e a gente não tem mais essa demora nos processos, agora tudo é imediato. Eu preciso disso, é para ontem. Nós precisamos resolver essas coisas muito rápidas, aqui não tem espaço mais para burocracia. E está surgindo, dizem, que está surgindo agora uma próxima geração chamada Alfa, os nascidos a partir de 2010, e agora sim, 100% nativos digitais. A gente muito nova, são as crianças, os nossos filhos, que desde muito novos, agora desde bebês, eles já têm contato com tecnologia. Eles vão ver o mundo a partir de uma tela. E não sei quantos aqui lembram do desenho dos Jetsons. Acho que a gente está chegando nessa época, em que agora quem cuida dos filhos é uma babá eletrônica. Eu não estou falando daquele aparelhozinho, não. Agora é YouTube, é a televisão, é a internet que educa. Você pode ver gente pequenininha, menino, pequeno, já sabe desbloquear. Seu filho pequeno já sabe desbloquear o seu celular. Ele já sabe mandar foto. Coisa que a gente talvez nunca imaginasse que ia acontecer conosco. Eu falei, gente, mas que loucura, né? Porém, isso traz diferenças não só nessas questões tecnológicas, mas pensa, por exemplo, na educação. O professor hoje, ele não é tão visto mais, salvo algumas exceções, não é tão visto mais agora como aquele detentor de conhecimento que ele precisa me passar conhecimento. Porque conhecimento nós adquirimos de muitas formas. Agora o professor é aquele, talvez o mentor, que ele me direciona a respeito do conhecimento que eu tenho, o que eu faço com isso. Ele já não ostenta mais essa história de que agora eu sei de todas as coisas, você é meu aluno, você me obedece. Não, não é assim. Porque a gente também sabe. A gente é educado, não só nos livros, mas de tantas maneiras que a gente pode aprender a respeito de todas as coisas. O professor agora é um mentor a respeito da educação. A gente vê isso nos meios de aprendizado, por exemplo, nas grandes mídias. Educação à distância. Isso é algo que vem crescendo de uma forma muito grandiosa, progressiva. Hoje é possível você fazer um curso online gratuito por universidades de fora, americanas, inglesas, por exemplo, Princeton, Oxford, MIT, Harvard. Você pode fazer um curso disso sem estar lá e ainda obter certificado a respeito dessas coisas. Você já tinha pensado nisso? Você fazendo um curso de Harvard, algo que era inimaginável, hoje agora é completamente possível, e ainda com certificado. Então a educação vai mudando. A gente tem a tal de uma plataforma Watson, que é de inteligência artificial. Acho que muita gente dessa geração mais nova aqui, às vezes fala, ih, Gustavo, você é passado já. Mas essa inteligência artificial é mais conhecida de todos nós pela assistência ou assistente de voz. Por exemplo, muita gente está acostumada aqui com Siri, Bixby, Google Assistente, em que você fala com o seu celular e ele te responde. Você faz uma pergunta, o que você precisa saber, ele te responde. Isso é inteligência artificial. Mas esse pessoal aqui da plataforma Watson, que é da IBM, eles fizeram parceria aqui no Brasil com um hospital. E agora essa inteligência artificial, os médicos e tudo que eles precisam, eles colocam os diagnósticos, colocam exames nessa plataforma, e essa plataforma, de uma forma muito específica e aprofundada, ela devolve não só o diagnóstico, mas a receita correta. E não é gente que está lá para fazer isso, é uma inteligência artificial. E eles estão usando isso num hospital em São Paulo, no tratamento do câncer. Inteligência artificial.
esse é o tempo que a gente vive. Mas, voltando aqui na educação, isso não está longe de nós. Pensa, por exemplo, no IP, o Instituto Presbiteriano de Educação. O IP está se remodulando, está se refazendo, está se reestruturando para acompanhar exatamente essas novas gerações, para acompanhar exatamente essa forma de ensinar, essa forma como o professor tem que ser visto e como o professor vê o aluno. Lá, já se tem aulas de robótica. Eu sei que isso não é muito novo, mas tem aulas de robótica para todos os alunos. O ensino, ele passou a ser interativo. Agora as avaliações, não existe só um meio de avaliação, elas são múltiplas. E o IP tem visto isso. E graças a Deus por isso que tem acompanhado essas gerações. Esse é o nosso tempo, é o que a gente vive. Interessante como, quando a gente vê a respeito de pesquisas sobre essas gerações, quando a gente vai no Google, e tem alguns institutos que fazem isso, essa pesquisa, principalmente a respeito da geração Y, os millennials, existem quase 30 milhões de resultados no Google a respeito dessa geração Y. Existe um instituto chamado Harvard Business Review, que é a principal publicação sobre gestão de negócios do mundo, que tem mais de 2.000 artigos, estudos e livros sobre essa geração. Tem gente preocupada no sentido de caminhar junto com a forma como o mundo tem caminhado. E às vezes é por isso que eu tenho perguntado, e nós lemos aquele texto, gente que é conhecedora da sua época. Será que nós, como igreja, temos caminhado com essas gerações? Porém, toda generalização, ela corre riscos, ela é perigosa. Porque a gente não pode falar simplesmente, caracterizar a juventude, ou os jovens, por essas gerações, data de nascimento, ou questão de informática, porque envolve, de tecnologia, envolve muito mais do que isso. Pega, por exemplo, no nosso meio, nós temos os jovens adultos, jovens casais, e pelo mundo afora aí, pega aqueles que têm a síndrome de Peter Pan, que a gente que já passou um pouco da idade, mas nunca cresceu de jeito nenhum. Não sei como a gente não fala, que é jovem, se considera jovem. Portanto, a gente não pode classificar exatamente dentro desses padrões, mas essas gerações, essa distribuição de gerações serve para a gente poder entender um pouco o que está acontecendo com o nosso mundo, o rumo que isso está tomando. Eu peguei um conceito aqui a respeito de geração, que diz, nós definimos uma geração como um grupo de pessoas nascidas na mesma época, moldadas pelo mesmo tempo, influenciada pelos mesmos marcadores sociais, ou seja, um grupo unido por idade, estágio de vida, condições, tecnologia, eventos e experiências. Portanto, nós não falamos mais de uma única juventude. Nós não colocamos e englobamos os jovens num único saco, num único pacote, é isso. Nós falamos de juventudes. Nós temos jovens de diferentes maneiras aqui. Gente que cresceu num lar com muita condição, que pôde estudar e teve um melhor conhecimento, mas tem gente que teve que ralar desde muito cedo. Gente que não teve essas mesmas condições. Portanto, a gente não pode pensar em evangelização de jovem e jogar tudo no mesmo lugar. Nós precisamos pensar maneiras de abordar e de trabalhar com essas diferentes formas de juventude. Mas o interessante é pensar que todos nós, sem exceção, somos afetados por esse tempo. Não adianta você pensar, poxa, eu não sou dessa geração aí 100% nativo digital, eu não fico pendurado em celular. Mas qual de nós aqui que não tem um celular de última geração? Talvez você pense, eu não tenho. Mas não tem porque não quer, ou talvez porque não tem condição. Se tivesse condição, queria comprar um celular novo? Nós somos afetados por isso. A questão da educação, nós somos afetados por isso. Não adianta a gente querer fugir disso, porque todos nós, seja de uma maneira maior ou menor, somos afetados. Talvez a maioria de nós aqui, talvez não todos, tirando aqueles que são muito novos, nós temos Instagram, Facebook. É algo da nossa geração. Interessante, só fazendo um parênteses aqui, que eu estava lendo um pastor falando a respeito desse Instagram, algo muito interessante, porque ali é a busca da felicidade plena. Porque ali eu faço recortes
e posto vídeos e fotos somente aquilo que me interessa, que me traz prazer e alegria. Fora isso, eu vivo uma vida perfeita. E é interessante que esse Instagram também nos humilha, esse pastor escrevendo, porque o homem é muito limitado. Mas quando a gente vê essas redes sociais, eu posso alcançar o mundo inteiro, eu posso estar em qualquer lugar. Isso nos humilha, porque mostra a nossa limitação. Mas é o tempo que a gente vive. Então, como que nós vamos caminhar dentro disso que eu estou falando para vocês? Só trazendo alguns dados estatísticos aqui para nós. Segundo o censo de 2010, eu sei que ele é muito antigo, em 2020 vai haver outro censo, mas são os dados que a gente tem. Em 2010, 8% dos brasileiros se declararam sem religião, nenhuma religião. Isso dá cerca de 15 milhões, mais de 15 milhões e 300 mil pessoas sem religião. Dentro desses 8%, a maior parte, a parte mais maciça, a parte que maior engloba esses sem religião, está entre os 18 e 29 anos. Mais de 4 milhões de pessoas, de jovens, que se declaram sem religião. Está vendo a importância da gente poder conversar a respeito disso? De evangelização de jovens, pensar na nossa cultura, o que o jovem tem pensado? Quando a gente trata de termos um pouco maiores, nós temos aí cerca de 22% da população que se declara evangélica. Isso é muito bom. Mas evangélico engloba todo mundo, mesmo patamar ali. Tudo quanto é tipo de evangélico está no mesmo meio, de 22%. Fora isso, nós temos esses 8% de não cristãos, né, sem religião, mas tem 70% da população que é de outra religião. E eu não estou aqui para fazer proselitismo, no sentido de pregar uma religião que é melhor que a outra. Nós estamos aqui para falar de Jesus Cristo. Mas eu acho que, quando a gente olha para esses 8% sem religião, que já dá mais de 4 milhões de pessoas, se isso é alarmante para nós, agora pensa em 70% das pessoas do Brasil que não entendem esse verdadeiro evangelho. A nossa missão é urgente ou não? Nós vamos pensar e conversar sobre isso ou não? Isso é algo que tem que estar nas nossas mentes, tem que estar nas nossas conversas, para nós pensarmos a respeito disso. E todas essas gerações, tudo isso que nós estamos falando, todos, sem exceção, todas essas gerações, todos nós aqui, temos algumas coisas em comum. Alguns pontos que são comuns para todos. O primeiro deles que eu separei aqui é a idolatria. Isso é sem exceção. Isso afeta inclusive nós. É a idolatria. Tem um livro do James Smith que chama Você é aquilo que você ama. E ele fala que, em outras palavras, você é aquilo que adora. João Calvino já disse que o coração humano é uma fábrica de ídolos. E quando a gente vai para o apóstolo Paulo, falando em Romanos, capítulo 1, versículo 24, fala que uma das piores coisas que Deus pode fazer é entregar alguém às suas paixões. É alguém que tem um desejo, um sonho muito grande. Então Deus fala, esse é o seu sonho? Vai lá, pode ir atrás dele, vai realizar. E o que existe de tão grave uma pessoa realizar assim os seus sonhos? É porque isso se torna um ídolo. Aquilo que a pessoa mais investe nos seus pensamentos, o seu dinheiro, a sua ânsia, esse é o seu grande ídolo. E ninguém escapa disso, porque nós fomos criados como seres adoradores. E aqueles que não adoram o verdadeiro Deus, consequentemente, eles adoram um outro Deus. Eu não estou falando aqui de status nem nada, mas pode ser a própria família, pode ser o emprego, a carreira, o dinheiro, a felicidade, o prazer. Todos participam disso. Não é à toa que a gente vê muito frequentemente algumas frases como assim, gente que posta foto de filho, de família, alguém muito próximo fala, minha razão de viver. Já até vi crente fazendo isso. Razão da minha felicidade. Sabe o que é isso? Idolatria. É gente que precisa encontrar em algo amor,
precisa encontrar em algo segurança, precisa encontrar em algo ou alguém suas realizações. E quando isso é tirado de Deus, eu procuro qualquer outra coisa, porque nós fomos criados assim. A nossa geração, não só os jovens, mas todos somos assim. Quero te dar um exemplo como você é afetado por isso. O que você veio fazer aqui hoje nessa manhã? A resposta é clara, certo e óbvia. Eu vim adorar a Deus. Mas muitos vão sair daqui hoje, eu não estou falando só por causa desse tempo aqui não, mas muitos saem do culto dizendo, hoje eu não gostei, hoje eu não fui edificado, hoje, sabe, acho que aquela palavra não falou comigo, a música eu não gostei muito não. Mas o que você veio fazer aqui? Foi ser agradado? Eu não estou falando que a gente não tem que ter excelência no culto, certo? Eu não estou sendo extremista aqui, falando, poxa, a gente sabe, né, antes de nós entrarmos aqui, nós estávamos ali orando, falando, Deus, edifica esse povo. Nós saímos daqui edificados, mas esse não é o intuito que a gente vem fazer aqui. Está vendo como nós somos idólatras? Como muitas vezes Deus perde a essência e o centro das nossas vidas. De que maneira você contribuiu para que Deus fosse adorado nesse dia? Para que o corpo de Cristo fosse edificado? Talvez essa seria a pergunta certa, ou a maneira certa da gente sair daqui hoje. Não só hoje, mas daqui para frente. Segunda coisa, o segundo ponto aqui em comum que nós temos nessa geração, não só idolatria, mas segundo, medo. Vendo uma entrevista do Luiz Pondé, que é um filósofo brasileiro, numa palestra que ele estava dando, ele tem um programa de rádio, e ele convidou alguns jovens para fazer parte desse rádio, para eles terem desse programa, para eles terem um debate, conversar a respeito disso. E ele pediu para que esses jovens fizessem a pauta. Falou, olha, pode trazer temas aqui para a gente poder conversar nesse dia. E muita gente imaginou que eles falaram, poxa, são jovens, né? Talvez vão conversar sobre emprego, sobre sexo, sobre alguma coisa desse tipo. Mas o tema que prevaleceu, que a maioria falou e que eles tiveram que tratar foi medo. Medo. Essa é uma geração que tem medo. Medo da concorrência, medo da competição. Hoje já não basta mais só falar inglês. Eles têm que falar mais talvez uma ou outras 2 línguas além do inglês. A competição é muito grande. Eles têm medo da frustração, medo de se envolver no relacionamento. Pode ser muito frustrante se apaixonar, amar alguém. É uma geração muito egoísta. Uma geração muito narcisista. O mundo é inseguro. A violência tem crescido demais. A economia é muito volátil. Então é uma geração que tem medo. Mas cabe um detalhe aqui. Sabe por que esse medo? Não só por eles, mas porque foi uma geração que os pais deram tudo. Tudo. E não prepararam esses jovens para essa época. Porque tem gente que fala, alguns pais que falam, eu não pude ter isso que você tem, eu vou dar tudo que meu filho puder ter, eu não quero que ele passe pelas mesmas coisas que eu passei. Eu não ensino esse menino a crescer, não ensino a amadurecer, não ensino a lidar com frustrações. Isso começa desde a infância. Eu certa vez, lendo também, né, a respeito de educação de filhos, e uma mãe dizendo que os filhos começaram a brigar, eram amigos, crianças começaram a brigar, a mãe se levantou para acudir, o pai segurou, falou, não vai não, porque se ele aprende que toda vez que ele tiver uma confusão, a mamãe e o papai vão estar lá, como que ele vai aprender a resolver conflitos? Mas essa é a nossa geração, que tem medo. Um terceiro ponto, isso envolve todos nós, que nós vivemos na era secular. Essa ideia de secular tem 3 usos aqui, a primeira delas tem a ver com o Estado separado de religião. O Estado não tem uma religião de preferência a qual ele impõe na sociedade. Isso é bom, isso é ótimo. Então, em segundo uso, que descreve indivíduos, que a pessoa secular é aquela que não sabe se existe um Deus ou qualquer esfera sobrenatural além do mundo natural. E para tudo isso existe uma explicação científica. Esse é uma pessoa que é considerada secular. Mas também tem a era secular. Isso tem a ver com um tipo particular de cultura. A ênfase recai sobre o aqui e agora, sem qualquer concepção daquilo que é eterno. O sentido da vida, orientação, felicidade são entendidos e buscados na prosperidade econômica, no conforto material e na realização emocional do presente. E é essa era que a gente vive. Consequência disso
dessa era secular, que todos nós somos também influenciados, é porque essa era secular consegue secularizar inclusive a fé. A fé agora é vista como mais um departamento da minha vida. Eu tenho meus hobbies, eu tenho meu trabalho, numa gavetinha lá, eu tenho a fé numa outra gaveta, mas eu deixo de ver que essa fé é o que na verdade regulamenta, é o que conduz toda a caminhada da minha vida. E agora a gente vive numa época secularizada, em que fé é só isso aqui que eu faço. Quando eu tenho um problema, eu peço para Deus, ou então eu venho aos domingos, é isso que acontece. Essa é a nossa era secularizada. Mas também tem a busca pelo eterno, é a religiosidade, é o fato de querer acreditar em algo. Em 1966, John Lennon afirmou que o cristianismo tendia ao fracasso, ele ia acabar. Essa foi uma declaração dele. Disse que o cristianismo era só questão de tempo, para que ele não existisse mais. Mas nós temos visto algo que é o contrário. Não só o cristianismo, mas a fé tem aumentado entre as pessoas. Aqueles que eram adeptos da razão pura, já não estão mais contentes com isso, porque eles começam a ver algumas coisas que acontecem que a razão não explica. Então eles começam a se voltar para algo diferente, que é a fé. Não estou dizendo que é a fé salvífica, mas é a fé em algo, é crer em algo. Então o homem também, como criado como um ser religioso, assim como Calvino dizia, ele precisa se apegar a algo, ele tem fé em algo, nem que seja em si mesmo. Mas as pessoas precisam se apegar a alguma coisa. E por fim, é a gente que é influenciada pelo pós-modernismo. A gente fala muito sobre isso, né? E vale a pena ler, meditar a respeito desse pós-modernismo. É uma época de pós-verdade, do relativismo, mas não só do relativismo, mas eu crio a minha própria verdade. Porque a verdade para mim, se não é para você, independente. A gente precisa se aceitar, se respeitar. Independente do que você crê, independente do que você está vivendo, você precisa me aceitar. Isso é marca dessa geração. Mas então, agora vamos entrar nesse ponto. Como evangelizar? E eu peço para que você abra sua Bíblia num outro texto, lá em Atos, capítulo 13. Atos capítulo 13, versículo 36. Atos 13, 36. Atos 13, 36 diz assim: porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus. Agora a gente começa a caminhar aqui, como então evangelizar e como pensar nessas coisas. Primeiro, nós vemos aqui nesse texto que Davi serviu. Nós precisamos entender que nós temos um chamado para servir. Não só servir, mas servir a nossa geração. Isso aqui parece muito óbvio, muito claro. Falei, ué, como que eu vou servir outra geração? Como é que eu vou servir alguém que viveu o século passado? Como é que eu vou servir lá na frente? Não é isso. Apesar de parecer tão óbvio, mas é o que nós temos tentado pensar aqui. Será que nós servimos a nossa geração da maneira como eles entendem, como eles ouvem? E não pense que esse povo está alheio a tudo que está acontecendo aqui dentro. É gente que é sedenta por ouvir a verdade. É gente que é sedenta por relacionamento. É gente que nos seus medos e angústias precisa de um alicerce. Portanto, nós precisamos entender que nós precisamos servir. Não é só servir os de dentro, não. É servir lá fora. Servir os da nossa geração. Mas conforme ele diz aqui, conforme o desígnio de Deus. É conforme a vontade dEle, é conforme a palavra dEle. Não é da maneira como eu penso. É por isso que é importante nós pensarmos. E longe de querer dar uma resposta final nisso daqui, eu quero que a gente possa ter um direcionamento, mas que a gente continue pensando a respeito dessas coisas. De como servir a nossa geração
conforme o desígnio de Deus. Eu fico lembrando dos discursos de Paulo, quando a gente vai lá para Atos 17, ele pregava nas sinagogas, pregava na praça, pregou no Areópago, e quando a gente olha os discursos e a conversa dele, a linguagem não era a mesma, a forma dele falar não era a mesma, a mensagem era a mesma. Mas Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 9, fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos, fiz-me tudo para com todos, com o fim de todos os modos salvar alguns, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador dele. Paulo entendeu essa história aqui, de servir a sua geração. Eu creio que o apóstolo Paulo, ele tinha um diagnóstico correto a respeito do que estava acontecendo ao redor dele. E veja que ele não colocou todo mundo no mesmo saco, não. Então você vai para aquele discurso, depois dá uma olhada lá em Atos 17. A mensagem é a mesma, mas a maneira dele expressar isso é de forma diferente. E qual que é o perfil da nossa igreja, da sua igreja, nesse universo plural? Eu quero citar aqui algumas palavras do pastor Samuel Vieira, que inclusive vem pregar aqui no aniversário da igreja. Ele compara a igreja a 3 tipos de filme. O primeiro deles é o Jurassic Park. É a igreja que se perdeu no tempo. Não sabe o que está fazendo aqui. O segundo deles é a beleza americana. É uma igreja que também não sabe o que está pensando. Não sabe nem qual é o seu valor. E quem está perdido não são os filhos, são os pais. E por fim, tem a igreja Matrix. Aquele filme que foi revolucionário na sua época, né? É gente envolvida com tecnologia, com muita coisa nova, o místico está por trás do confuso, o mundo real e virtual, a gente não sabe mais distinguir essas coisas, os homens em crise na sua masculinidade, mulheres desencontradas, e que visão que a sociedade tem da igreja? É bizarrice gospel, é isso que o povo lá pensa, é gente que quer se moldar essa cultura sem pensar na mensagem, mas faz de tudo para trazer entretenimento, mas sem relevância. Não adianta nada ter conteúdo sem relevância, ou então ser relevante sem conteúdo. A gente precisa encontrar equilíbrio nessas coisas. E agora de maneira mais efetiva, vamos lá. Em primeiro lugar, para a gente evangelizar. Eu já falei muito disso, mas eu quero voltar a falar. É mantendo a mensagem. Os irmãos, a mensagem não muda. Para a gente poder falar do Evangelho, seja para qualquer geração, e mais especificamente para os jovens, a mensagem jamais muda, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Nós estamos falando daquele que assumiu: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A tua palavra é a verdade. Apesar de a gente ter essas múltiplas ideias de verdade, todos estão atrás disso, todos querem encontrar essa verdade. E tem um livro que afirma que é a verdade, no qual Deus nos deu o privilégio de conhecê-la. Portanto, as perguntas fundamentais que muitos fazem a respeito da vida, da sua existência, por que nós estamos aqui, para que nós estamos aqui, o que nós podemos esperar, esse livro tem resposta. Confia nele. Essa mensagem não muda. E vale a pena viver por essa verdade. Vale a pena viver. Não só conhecer essa verdade, não só manter essa mensagem, mas mostrar para essas gerações que vale a pena viver por ela. É mostrar por que vale a pena muito mais eu viver por esse Deus do que por qualquer outra coisa. E esse viver a verdade tem a ver com uma vida de santidade. Manter a mensagem não é só no intelecto, mas é na minha vida. O que as pessoas têm visto na minha vida em relação a essa mensagem? Existem valores que são inegociáveis nesse evangelho, nos quais eu não abro mão. E aqueles exercícios espirituais que a gente fala a respeito de oração, leitura, meditação, precisa fazer parte da nossa vida. E mais do que nunca é viver uma vida reta diante de Deus, porque lá fora eles estão de olho em você. Interessante como em diversos encontros de Jesus que ele teve, com gente com deficiência, num casamento que ele foi, curas, conversas com gente rica, com gente pobre,
Em todos eles, Jesus respondia essas coisas mais fundamentais. Tem um livro do Timothy Keller, chama Encontros com Jesus. Vale a pena você dar uma olhada nisso. Os livros do Timothy Keller falam muito a respeito disso daqui. Muita coisa que a gente está falando, que eu estou falando aqui, foi extraído desses livros dele. Porque ele tem pensado nisso aqui já tem um tempo. E Jesus, nos seus encontros, ele falava a respeito disso. Olha, tem gente querendo te apedrejar aí, né? Porque você tem muitos maridos aí, né? Está vivendo em vida pecaminosa, mas vai, não peques mais. Se esses homens não te apedrejaram, eu vim aqui para te dar vida. Vai, não peques mais. Ou então você está precisando de água, eu vou te mostrar onde você vai encontrar saciedade para a sua vida. Você está procurando resposta para todos os seus dilemas, eu vou te mostrar uma fonte que jamais se esgota e que ela vai te preencher por completo. Olha só nesses encontros de Jesus, ele entendendo o que estava passando no coração daquelas pessoas e agora ele caminhando e usando o próprio evangelho para falar a respeito disso das pessoas. E corações eram transformados. Em primeiro lugar, quando a gente fala a respeito de evangelização, mantenha a mensagem. Essa mensagem não muda, meus irmãos, não muda. Segundo, nós precisamos ajustar a nossa cosmovisão. Quando a gente fala de cosmovisão, a maneira como nós enxergamos o mundo e as coisas que estão ao nosso redor, nós vamos falar a respeito de cultura, isso aqui valeria a pena a gente ter uma conferência aqui para conversar a respeito de cosmovisão. Mas só para a gente tentar resumir isso daqui, quando a gente pensa em Bíblia, em criação, na queda, redenção, nós vemos que o nosso papel como cristão não é só aqui dentro da igreja, mas nós entendemos que a nossa profissão, o nosso estudo, tudo que eu faço é para a glória de Deus. A Bíblia é clara a respeito disso. Não é à toa aquela história lá, como que eu posso ser um servo melhor? Faz um sapato melhor que você puder e vende por um preço justo. Isso é ser cristão. Isso é ter uma cosmovisão ajustada. É entender que o meu culto, ele não acaba agorinha. Ele continua durante toda a semana e tudo que eu faço é para a honra e glória do nosso Deus. A cosmovisão precisa ser ajustada. Terceiro lugar, é preciso também revelar e substituir os ídolos. Como eu disse para vocês, todas as pessoas, todas, inclusive a gente cai nessa também, mas todos têm os seus ídolos. O que é necessário é que a gente faça um diagnóstico correto de qual o ídolo da nossa geração, quais os maiores ídolos, ou a pessoa que você convive, quais têm sido os ídolos dela, para que isso possa ser revelado e substituído por aquele que realmente tem o poder de transformar e nos preencher por completo. Revelar, substituir os ídolos. Algumas perguntas para te ajudar nisso. Como revelar ídolos? O que tem ocupado a maior parte dos seus pensamentos ultimamente? O que tem ficado lá na sua mente que às vezes até te desgasta? Com quem você tem gasto o seu dinheiro? Ou pelo que você vive? Talvez sejam perguntas que vão ajudar não só a ver na sua vida, mas na vida de outros ídolos do coração. Próxima maneira da gente evangelizar, e eu creio muito nisso aqui, é por meio de relacionamentos. Eu estou falando aqui a respeito de discipulado. Como que as pessoas têm conhecido ultimamente a fé reformada? Como? Como que as pessoas descobriram muito a respeito da primeira igreja, quando Augusto estava aqui? YouTube, mídias, internet. Nós cremos no valor grandioso que essas mídias têm tido na vida das pessoas. Mas, meus irmãos, isso não é suficiente. Isso não é suficiente para trazer maturidade para as pessoas, para trazer crescimento. Eu não estou desabonando o que tem acontecido, tá bom? Não estou excluindo isso. Eu disse que isso é muito bom. Mas só isso não é suficiente. A gente precisa caminhar com pessoas. Nós precisamos caminhar com pessoas. E aí, eu digo aqui uma palavra para os pais. Tem pai aqui que super protege tanto os seus filhos que não permite jamais que eles se relacionem com alguém que não é cristão. Fala, seus amigos têm que ser só da igreja. Você não vai se relacionar com ninguém. Como é que esse menino vai testemunhar? Como é que esse jovem vai poder falar a respeito do evangelho se quem ele convive é só com crente? Para mim ele não precisa falar mais não. Ou talvez nem para você.
mas ele precisa testemunhar para aqueles que são de fora. Porém, minha palavra também é para você que é filho. Falou, tá vendo, pai? Agora eu vou conviver com gente lá de fora mesmo. Isso não justifica você imitar as atitudes dele. Você está lá fora para ser sal e luz. Como que a gente vai ser sal e luz se a gente não relaciona com essas pessoas? Agora eu vou te mostrar a importância do discipulado. Pais, comecem com seus filhos dentro de casa. Tem um exemplo muito prático aqui para nós. Ano passado, teve um pai que me procurou, está até aqui hoje, me procurou porque queria que o filho fizesse profissão de fé. E eu falei, como é que nós vamos fazer? Gustavo, você pode sentar com ele? Eu falei, vamos fazer uma forma diferente? Você vai discipulá-lo, você vai prepará-lo para a profissão de fé, e nós vamos ter alguns encontros, eu vou sentar com ele, vou ver como que isso tem acontecido aqui, o que ele aprendeu, o que ele não aprendeu, vamos reforçar alguns conteúdos. Pai, no dia da profissão de fé desse menino, vocês precisavam ver a alegria desse pai, dessa mãe, porque eles discipularam seu próprio filho. Prepare os seus filhos para viver nesse mundo. Prepare-os. Não os peça que tire do mundo, mas que os livre do mal. Preparem as suas gerações para viverem nesse mundo, discipulem os seus filhos. Mas não só os de dentro, caminha com gente lá de fora também, para que eles possam ver na sua vida o que é esse evangelho, que transforma a vida. Por fim, dentro disso daqui, eu sei que eu estou sendo meio genérico nisso, mas, por fim, capacitação. Nós precisamos nos capacitar e em todas as áreas. Não estou falando só no Evangelho, ok? Claro que capacitar no Evangelho a gente precisa estudar, ler bons livros, ver bons, ouvir e ver bons pregadores, aprender mesmo, aprofundar na nossa fé. Mas eu estou falando de capacitar na sua área. É na sua área, mostre excelência nisso. Mostre que tudo que a gente faz é como se fosse para o Senhor. Os negócios que você faz, faça como se fosse para o Senhor. A gente tem aqui no nosso meio muitos professores universitários. Gente, eu não estou apontando para ninguém, tá bom? Isso aqui é de forma geral. Mas o que você em sala de aula nessa geração, você convive direto com essas gerações? O que isso tem influenciado na vida desses jovens? E aí, por fim, para a gente terminar, fica aqui o convite para a gente continuar conversando e pensando a respeito disso. Lembre-se, como que a gente evangeliza? A mensagem é a mesma, você precisa se capacitar, leia bons livros para aprofundar a sua fé, discipule, caminha com gente, primeiro desde da sua casa, caminha com gente lá de fora também. Se capacite para isso. Mas por fim, agora para a gente realmente terminar, a gente precisa pensar mais sobre essas coisas. Pode me convidar para um café falando, Gustavo, eu não gostei de nada que você disse, acho que você está perdidaço aí. Vamos sentar e conversar então. Se você acha que esse é o caminho mesmo, também vamos sentar e conversar, falar, acho que existe alguma estratégia que a gente pode usar aqui, maneiras de a gente alcançar, coisas que a gente pode pensar a igreja. Eu não quero dar uma resposta final aqui, mas eu quero que a gente continue pensando a respeito disso. Lembre-se, tem gente sedenta lá fora. Tem gente perdida lá fora que precisa dessa mensagem, que a gente tem um privilégio de ouvir, de crer, de aprofundar. Que Deus nos dê graça para que a gente possa servir a nossa geração, que a gente possa conhecer a nossa época e assim servir a Deus da melhor maneira possível. Vamos orar?